Boa tarde, estamos começando o nosso programa Jofre Neto Entrevista. Hoje eu tenho o prazer de receber a jornalista Andréia Barros, uma pessoa que tem se dedicado à causa do combate à violência contra a mulher. Mas antes de começar o nosso programa, eu vou pedir para você aquele apoio de sempre. Nós estamos aqui nas ondas da Rádio Cultura, a Rádio Católica do Vale do Paraíba, a Rádio da Família, 790 AM. Mas para ampliar o alcance da nossa transmissão, nós estamos também no Facebook. Então você pode nos encontrar, entra no Face, encontra a página lá da Rádio Cultura AM, Taubaté, ou na minha página, escreve assim, página Jofre Neto, e você vai poder nos acompanhar ao vivo. E para que tenha um alcance distribuído pelo Facebook, clique em compartilhar, curtir a nossa página, a página da Cultura, curtir e pronto, você está colaborando nesse esforço de levar uma mensagem útil que pode ajudar até salvar vidas. André, eu vou colocar o microfone aqui para você. Ele é muito direcional, peço para você falar bem pertinho. Você, como profissional, sabe o que fazer, né? Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer o convite e o espaço para a gente estar falando sobre esse tema tão atual. Tão atual, tão doloroso e tão necessário de ser abordado, né? Sim, sim, é necessário que se fale para a gente poder combater. Muito bem. André, você é jornalista, não é? Que tem já uma trajetória e você morava até recentemente em São Paulo, não é isso? Exato, sou paulistana. Paulistana, isso. Meu. Agora está virando taubatiana. Sim, né? Sim. Estou em Taubaté há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos. Sim. Fui muito bem acolhida, gosto da cidade. Estou me adequando. A única coisa que ainda está precisando ajustar um pouquinho é só o calor, que é demais aqui, mas... Não é, não. Nossa, é muito calor aqui. 2 a 3 graus de diferença de São Paulo em média. E faz a diferença, viu? Mas a gente está se adequando. Se você estivesse em Ribeirão Preto, aí sim que você ia notar o que era calor, meu né? Deus do céu. É infernal, né? É verdade. Muito bem. E você atuava em São Paulo, tinha uma militância nesta área já. Como é que aconteceu isso? Então, Jofre, eu esses dias conversando com uma amiga minha, eu falei, olha, como o universo como faz as coisas. Tinha todo um planejamento de carreira, então vou fazer jornalismo, vou fazer isso e aquilo, e na verdade a vida me levou para um outro caminho. Sim. Em 2016 eu tive um problema com um vizinho, um problema de violência. E aí, através disso, eu fui para a Academia de Defesa Pessoal e é esse o enfoque do livro, são mulheres... Até o ponto, você teve que ir para uma Academia de Defesa Pessoal? Sim. Então, eu me sentia muito insegura e o medo me levou a aprender, né, a fazer um curso de defesa pessoal. E chegando lá, eu me deparei com uma realidade que eu não conhecia. Eu fui informada de que de 9 em cada 10 mulheres que procuravam a academia já haviam sofrido algum tipo de violência. Só que o instrutor ele não tinha nenhum artigo científico, não tinha nada que provasse ou refutasse. E daí veio a ideia de fazer o livro. Uma pesquisa, né, um livro-reportagem, são histórias reais. E aí, infelizmente, eu constatei realmente que 9 em cada 10 mulheres que procuram esse tipo de curso de defesa pessoal já passaram por algum tipo de violência. Muito bem, o livro que a Andréia está lançando, já lançou, aliás. Isso. Aliás, lançou em grande estilo, né? Você esteve lá na Fátima Bernardes, se não me engano, Exatamente, né? olha... Então, é de destaque nacional esse Exatamente. livro aqui. Espera só um pouquinho, deixa eu colocar ali para os nossos telespectadores, os internautas poderem ver. Ó, este livro da Andréia Barros, Mulheres Agredidas que Revidam. Você vai ver o contrário, porque ou talvez não. Se tivesse em selfie, teria invertido, mas não tá normal aqui. Mulheres Agredidas que Revidam. O livro que eu não tive ainda a oportunidade de ler, mas sei da importância dele, a gente vai abordar os principais pontos aqui. Muito bem. Então foi essa necessidade que você sentiu, de uma abordagem mais fundamentada, além da abordagem empírica, não é? Que do próprio instrutor. Sim. Você quis fundamentar isso. Exato, tinha essa necessidade e, como jornalista, a função de um jornalista é alertar a sociedade de temas que são relevantes para ela. Então, sim, é uma situação muito preocupante, por onde a gente passa, já fui a algumas cidades por conta do trabalho, do livro, que é um livro-reportagem. Começamos na Fátima Bernardes, começamos com os 2 pés, não foi só com o pé direito, foram os 2.
E aí nós tivemos apoio também de outras personalidades, Paulo Oliveira, Thalita Caralto, ambas da Rede Globo, a Érica Paz. E aí o que acontece? É uma necessidade que a gente tem de alertar a sociedade, de falar sobre o tema. Gostaria muito de estar aqui hoje falando de outro tema. Sim. Olha, avançamos, olha, não temos mais problemas de violência, mas infelizmente a nossa realidade é outra. Aqui em Taubaté eu sinto uma necessidade de falar mais sobre isso. A gente não ouve muitos casos, a gente não vê muito espaço na mídia. Inclusive quero te agradecer novamente por abrir esse espaço para a gente, né? A Rádio Cultura existe para isso, tá? Nos objetivos estatutários, nós somos mantidos pela Fundação Dom Couto. E o objetivo está lá, explícito, elevar o nível sociocultural da população, né? E defender as boas causas. Sim, sim. Causas da vida. Sim, e voltando a Taubaté, infelizmente, recentemente a gente teve noticiados aí alguns casos, gostaria até de lembrar, uma moça que sobreviveu a um ataque do companheiro dela, acho que 70 facadas, essa mulher nasceu de novo. Né? E aí eu inclusive procurei algum dado específico do município aqui de Taubaté, infelizmente não temos, não Você vai encontrar só em dados estaduais. Estaduais. Não existe ali uma numeração por município. Mas não é porque a gente não ouve falar desses casos, porque que não existem, né, Jofre? Então, a ideia também como jornalista é despertar a mulher para que ela acorde, para que ela denuncie, porque só através da denúncia, políticas públicas, né, de enfrentamento e combate à violência, elas serão aplicadas, elas existirão. Sim. Porque se não existe denúncia, o Estado entende que não há problema. E não há demanda. Não há demanda, e na verdade não é bem assim. O que acontece são mulheres que estão ali oprimidas ou com medo, ou que não sabem o que fazer, não é? Em caso de violência, como proceder. Então, em primeiro lugar, denunciar. Nós estamos, este ano, a campanha da Fraternidade da Igreja é políticas públicas, né? É despertar a população que os problemas não são dados da natureza, os problemas sociais, os problemas econômicos são construtos do ser humano. Né? Exato. E se é obra do ser humano, podem ser revertidos. E o caminho para isso não é o caminho da violência, mas é o caminho da participação democrática, a partir de políticas públicas no sentido de planos públicos para enfrentamento de determinados problemas que podem ser pontuais ou podem ser de longo prazo. Né? Exatamente. E políticas públicas de defesa da mulher, olha, eu não vi com relevância nos debates nos últimos que eu participei, não. É importantíssimo, sim, você se referir a isso. Infelizmente, né, o Brasil, ele está no ranking mundial, até trouxe alguns dados aqui, nós somos o 5º país no ranking mundial de violência contra a mulher. Exatamente, olha que coisa, né? São 83 países e o Brasil está em 5º lugar no quesito violência contra a mulher. Isso normalizado por um percentual da população, a cada 100 mil habitantes, deve ser alguma coisa desse sentido, né? Exatamente, acho que é mais ou menos essa conta. No primeiro semestre de 2019, nós tivemos um aumento de 44% nos casos de feminicídio, lembrando que feminicídio é o homicídio praticado pelo ódio à mulher, não é? Então ela foi morta porque ela é mulher. É um dado assim assustador, né? Então assim, a gente tem que realmente falar, né? A gente só vai realmente resolver o problema falando, não é? Através de políticas públicas efetivas. A gente já caminhou bastante, viu, Jofre, nesse quesito. Fomos o primeiro país a ter uma lei específica para a violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha. Porém, ainda há muito o que se fazer. Delegacias de mulheres. Delegacia de mulheres. Já na década de 83. Com Montoro. Exatamente. Foi a primeira delegacia da mulher. Abordo isso no livro também. E uma das perguntas que eu faço ao leitor é o seguinte: delegacia da mulher, um problema ou uma solução? Por quê? Porque, infelizmente, falta o aparelhamento dessas delegacias especializadas, teoricamente especializadas. Então, o efetivo precisa de um treinamento, precisa do básico muitas vezes,
Eu entrevistei uma delegada que tirava dinheiro do próprio bolso para poder fazer as manutenções da delegacia onde ela atuava. Tem um outro aspecto aí. Olha, no Brasil nós temos a cultura do formalismo. Então, formalmente, todo inquérito, todo interrogatório é presidido por um delegado e tem alguém que tão somente lavra, coloca em termos o que foi colhido em depoimento. Bom, aí você vai pegar um termo de ocorrência, está lá, a assinatura do delegado, mas ele não estava presente. Quem conduziu aquilo foi um escrivão. Bem, Exato. E nas delegacias das mulheres não foge disso. E muitas vezes, e eu estou falando de casos concretos, não estou supondo não, muitas vezes o escrivão é homem. Exatamente. E com a mesma carga de preconceito que qualquer delegacia comum que constrange a mulher que vai lá, a ponto dela sair na dúvida se ela realmente não é culpada por ter sido vítima do que sofreu. É um ponto muito importante esse que você tocou agora. É o que a gente fala que seria uma segunda violência. Então, não basta somente a gente criticar também o trabalho da polícia, porque são pessoas que sofrem também. Né? A gente tem que ver os dois lados. Sofrem também por falta aí de aparelhamento, de treinamento básico. É comum também a gente receber reclamações de pessoas que chegam e o escrivão não tem noção do que é a Lei Maria da Penha e enquadra aquele problema ali no inquérito como uma outra situação, uma lesão corporal simplesmente, quando na verdade ele está ali se encaixando na Lei Maria da Penha, mas ele não conhece. Pois eu acho que aí a gente pode bem distinguir a crítica. A crítica ao funcionário que está lá na ponta, que não foi treinado, eu acho que é excusável. Agora, o responsável pelo treinamento dele, o responsável pela formação desse policial, esse sim tem que ser criticado. Exatamente. Essa a minha função como jornalista. Eu sinto essa necessidade de falar, essa responsabilidade de alertar a sociedade para o ponto que nós chegamos, a ponto da mulher ter que ir para uma academia, fazer um curso de defesa pessoal, porque ela se sente desamparada pelo Estado. É muito triste a situação que a gente chega e preocupante também. Aliás, o título me chamou a atenção, Mulheres Agredidas que Revidam. Exato. Né? O que você quis destacar com isso? Porque normalmente a mulher agredida, ela vai se encolher, como as mulheres de Atenas, e se encolhem e pedem mais penas. Claro que isso é uma metáfora do Chico Buarque. Ou então elas vão reclamar, vão pedir socorro ao poder público, mas não reagem, até pela desproporcionalidade física. O que significa isso? O que você quis enfatizar com esse título, com esta abordagem? Vamos lá. O título foi pensado em duas situações, dois significados. O primeiro é a revida, né? Revidam é uma revida, é voltar a viver. Então a intenção é de abordar o tema, sim, mas não trazer só a questão trágica, foi vítima. Não, eu também fui vítima de violência, mas eu quero ser lembrada como aquela mulher que deu a volta por cima. As mulheres que eu trago aqui no livro são mulheres que passaram por problemas reais, são mulheres que existem realmente, que eu conheci nessa oficina de defesa pessoal, e são mulheres que deram a volta por cima. Né? Então o revida aqui é um jogo de palavras muito interessante. Exatamente. Duplo sentido. O revida não é no sentido de vingança, de desforra. Não, é no sentido de reviver e no sentido de dar a volta por cima, e também de mulheres que sim tiveram que usar, elas não foram agressivas, elas simplesmente se defenderam. Então a gente tem que separar isso também, não são mulheres agressivas e violentas, são mulheres que usaram o seu direito de defesa. Não é? Então é essa a ideia, reviver é dar a volta por cima, e tem casos que realmente, né? E a mulher tem que estar pronta mesmo, né, Jofre? Não pode ser saco de pancada, não. Né? Tem que reagir realmente. Eu não levanto a bandeira da violência de forma nenhuma, mas a mulher, o ser humano, né? Ele tem que usar de forma legítima o seu direito de defesa. Sim. Você falou desse dado assustador, desse incremento de 49% só nesse primeiro semestre de 2019. Eu tenho uma teoria a respeito. Essa aqui vai ser uma teoria sem dados mais concretos, sem uma análise científica, mas uma sensibilidade. Nós estamos no país num clima de destampar coisas recalcadas. Nós imaginávamos que o brasileiro fosse, no geral, um brasileiro cordato, uma pessoa educada, uma pessoa
de boa índole, e, no entanto, nós vimos que uma parcela da sociedade não era nada disso. E esse recalque está vindo à tona como uma mola reprimida que, de repente, você libera a trava e ela explode. E aí, um discurso de ódio, um discurso de arme-se, um discurso de vingue-se, um discurso de mira na cabecinha e mata, não é? E isso soa para o inconsciente coletivo como uma licença para matar. Uma licença para acabar com o mimimi, não é? Aí associa o mimimi com mulher, e o mimimi é coisa de gente chata e que merece apanhar. Isso é óbvio que não é dito em lugar nenhum com essas palavras, né? Mas o clima induz a isso, é o mesmo clima que induziu a devastação ou as queimadas criminosas na Amazônia, o mesmo clima que permitiu agora que uma força do governo federal torturasse mulheres no Pará, não é? Com coisas medonhas, e que, do tipo, relatos de colocarem mulheres nuas sentadas presas sobre formigueiros, violência sexual. E quando se refere isso ao ministro da Justiça, ele, de cara, ao invés de condenar o que deveria ser apenas, nem que fosse por estratégia política, ao invés de condenar, ele apaziguou, não, justificou dizendo que a disciplina foi restabelecida no presídio. E o presidente da República ontem, quando foi abordado a respeito, falou, não vamos falar de besteira, não. Né? Então, a não condenação das autoridades a coisas desse tipo funcionam como estímulo. E talvez esteja aí uma parte da explicação, pelo menos. Concordo contigo plenamente. É muito triste esse tipo de coisa. A violência, na verdade, é muito triste. Ouvir histórias tão reais, notícias tão atuais, que remetem a gente a épocas medievais, não é, Jofre? É muito triste, realmente. Nós, como comunicadores, nós entendemos a força que tem uma autoridade em não reprimir, porque se você não toma partido contra, você acaba sendo a favor. Isso não é? Mesmo. Se você não é contra um ato violento, um agressor, se você não toma o lado da vítima, você, mesmo por omissão, você vai estar do lado da violência do agressor. A omissão tem lado. Tem lado do agressor. Quando você se omite, você escolhe um lado, sim. Então, é muito triste, não é? Muito bem. Bom, você falou da situação na cidade. Nós temos aqui, a Prefeitura tem uma rede de assistência social, né, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento e Integração Social, com ações voltadas para a proteção feminina, com abrigo e assim por diante. Né? Esses abrigos, obviamente, são endereços secretíssimos, para evitar que o agressor vá atrás e tente, não é, chegar ao final do que ele pretendia, exatamente. Que é matar. As mulheres encaminhadas para esses abrigos, que poucas mulheres sabem da existência, são mulheres em iminente risco à vida, e elas são encaminhadas pela Justiça para esses abrigos, não é, que existem aí em vários municípios, não é, para a preservação da vida da mulher. Eu cito isso para dizer que há um embrião, pelo menos, ou alguma política pública, mas não temos o que tem em cidades maiores, e Taubaté não é uma cidade pequena. Por exemplo, um Conselho Municipal da Condição Feminina, não é? Que é um espaço que permite debater permanentemente, de forma sistemática, as políticas públicas. Eu sou presidente do Conselho Municipal de Saúde, então no Conselho de Saúde a gente tem espaço para isso. Quem sabe fosse uma bandeira a ser defendida? Com certeza, essa é a ideia da gente, levantar essa bandeira junto com outras ONGs que eu passei a conhecer aqui em Taubaté. São mulheres também que trabalham, porque a gente não pode só depender do Estado. Sim, não é? O Estado ele é limitado, a gente reconhece para algumas coisas, então é necessário sim a ação do terceiro setor. E aí entram as ONGs, mas é óbvio que um conselho, né, para políticas para as mulheres faz muita falta, faz a diferença. Você percebe uma diferença muito clara com o município que tem essa secretaria ou esse conselho para um município que não tem. Não é? Porque são problemas muito pontuais e que realmente precisam ser tratados de maneira diferente, né? Podemos dizer assim, de uma forma mais realmente diferente, com um olhar mais
humano, não é? Humano e efetivo. E efetivo. Nesse período que você está aqui, se aclimatando na nossa cidade, seja muito bem-vinda. Eu Obrigada. também sou de fora, eu também sou imigrante aqui. Ah, que legal. Nós temos ainda 2 minutinhos. O que você tem conseguido, ou tem alguma sugestão de encaminhamento concreto? Olha, Jofre, em primeiro lugar, eu acho que falta realmente mais espaço. Agradeço mais uma vez. Estou sendo repetitiva, mas a gente tem que agradecer, mais vezes, sim. Por favor. Voltarei. É só me convidar que a gente volta. Legal. Então a gente precisa de mais espaço, precisa do debate. Precisamos também, isso eu digo num todo, tá? Então, assim, estou há 3 anos nessa caminhada de pesquisa, procurando conhecer um pouco mais. Então, para a gente combater efetivamente a violência contra a mulher, precisam de algumas ações efetivas, políticas públicas diretamente para isso. O efetivo da delegacia da mulher precisa de treinamento, de preferência que seja um efetivo de mulher, porque às vezes a mulher se sente constrangida em se abrir com o homem, não é? Claro, e, às imagina um crime sexual, ela exatamente, vai falar com o homem, ela fica absolutamente constrangida. Constrange, então a polícia precisa de uma cota, não é? Para as delegacias da mulher, precisa de um aparelhamento, uma coisa que existia antigamente, pouca gente sabe. Existia, alguns anos atrás, um convênio entre a OAB e a delegacia. Então, a mulher ali na delegacia, ela já obtinha assistência jurídica, ela já sabia o caminho que ela deveria tomar, e agora é muito burocrático. Então, mal ela consegue registrar o boletim de ocorrência, quanto mais saber o que ela vai fazer. Então, de repente, um convênio com a OAB, que é um órgão tão sério, tão respeitado, não é? Poderia trazer aí uma diferença, né? Então, muita coisa precisa mudar, principalmente, não é, no primeiro atendimento, porque se esse primeiro atendimento for de forma efetiva e bem feito, tem muitas chances de que esse processo futuramente ele vá acarretar da condenação desse agressor. Né? Infelizmente, a minoria dos casos ali denunciados chegam à condenação do agressor, do denunciado. Por quê? Porque muitas vezes falta algum detalhe ou é errado, ali lavrado de forma errada esse boletim. Então, se a mulher tivesse um atendimento jurídico, de repente esse convênio com a OAB, provavelmente, né, a história seria outra. Só para encerrar, nós já temos aqui um escritório de assistência judiciária. Aqui você tem Primavera é sucesso na sua rádio. Boa música. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Aqui quem faz a diferença é você. Venha fazer a diferença na Cultura 790. Nós precisamos de você. Ligue e diga: eu quero fazer a diferença com a Rádio Cultura. Estação Primavera. Agora no restaurante Tempero Caseiro você come bem e paga pouco por quilo, com várias opções em pratos quentes, massa